Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo César Coelho e vou lecionar aqui a fisiologia humana voltada para os alunos dos cursos técnicos de saúde, em particular a enfermagem. E vamos começar hoje com uma aula introdutória. Nossa primeira videoaula é uma aula introdutória. Lembrando que temos também o curso de anatomia humana, que nos cursos os cursos técnicos geralmente vêm em conjunto com a fisiologia, mas por questões didáticas nós separamos. Então é só ver depois na playlist. Bem, então vamos lá. Vamos começar com a parte introdutória, perguntando para vocês o que é fisiologia. Na cabecinha de vocês devem estar dizendo algo assim, é o estudo do funcionamento do corpo, dos órgãos, como os órgãos funcionam, como é que eles atuam. Isso não está errado. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora, vai responder isso, quando minimamente elas têm informações sobre a fisiologia, e até gente muito boa, que já estuda fisiologia há tempo, responderá isso. Não está de todo errado. Mas a forma mais sofisticada de definir fisiologia não é esta. É claro que o estudo da fisiologia aqui para vocês, a gente não vai fazer aprofundamentos desnecessários, mas também não ficaremos no campo da superficialidade. E aí a gente precisa, por que não? Se a gente entender, já que a gente vai trabalhar a fisiologia ao longo dessas próximas aulas, dessas próximas semanas, por que a gente não vai definir com exatidão o que é fisiologia? Então, mais uma vez, dizer que é o estudo do funcionamento dos órgãos, do corpo, do sistema, dos aparelhos, tudo está correto. Mas o mais exato não é isso. A fisiologia, na realidade, é o estudo dos mecanismos que regulam a homeostasia. E o que seria a homeostasia? É o equilíbrio do meio interno. E o que seria esse meio interno? É o líquido intersticial. O que é o líquido intersticial, professor? É o líquido que está em volta das células, não o que está dentro. Dentro é o líquido intracelular, não tem nada a ver com o meio interno. É o líquido que está em volta das células e o líquido que está dentro do vaso sanguíneo. Porque, com exceção das células que estão dentro do vaso sanguíneo, que tem contato direto com o líquido intravascular, todas as demais células têm contato com o líquido também intersticial. Então, a soma do líquido intersticial com o líquido intravascular é chamado de meio interno, ou, modernamente, chamado de líquido extracelular. Então, o equilíbrio do meio interno é chamado de homeostasia, e quem garante a homeostasia é a fisiologia, são os mecanismos homeostáticos, que é estudado pela fisiologia. Estudado pela fisiologia, que a gente até faz uma corruptela e chama isso de fisiologia. Na realidade, a fisiologia é o estudo desses mecanismos, que são mecanismos fisiológicos, mecanismos que mantêm o equilíbrio. E equilíbrio de quê? Assim, a célula, para se manter viva e íntegra, ela precisa de nutrientes para produzir energia, para manter-se íntegra e funcionante. Esses nutrientes vêm de onde? Do meio interno, do líquido intersticial e intravascular. Então, se ficar faltando nutrientes, a célula vai começar a ficar toda desorientada, e aí, ao invés de se manter em homeostase, ela vai se manter em heterostase, vai produzir doença, e essa doença pode desequilibrar tanto o organismo que pode gerar a evolução para o óbito. Então, os mecanismos homeostáticos estudados pela fisiologia mantêm o nutriente numa quantidade que não fique faltando para a célula? Sim. Também não podemos ter excesso. Você já deve ter ouvido falar que pessoas diabéticas, mal controladas, que têm excesso de açúcar, tem problemas, porque você começa a expor determinadas células a excessos de nutrientes para uma defecto deambula, não estão nem aí. Mas outras começam a receber aquilo, começam a ficar desorientadas, seu metabolismo, suas fibras começam a desorientar. Isso pode prejudicar o funcionamento delas e aí gerar a heterostase, que é a doença que vai gerar, se nada for feito, dependendo da intensidade, a morte do indivíduo. Então a homeostasia é o equilíbrio do meio interno, que é conseguida pelos mecanismos fisiológicos, né, que a fisiologia estuda. Sim. E o equilíbrio do meio interno é você ter no líquido extracelular uma quantidade adequada de nutrientes, nem além nem aquém, dentro de uma faixa. Geralmente não é um número fixo, vai a uma variação, exatamente, isso.
Mas é além disso. Além disso, é além disso. Por quê? As células, ao produzirem, pegarem os nutrientes para produzir sua energia para se manter íntegra e funcionante, ela produz lixo, escórias, catabólitos. E ela não pode acumular esse lixo. Ela joga para o líquido extracelular. E aí, se esse lixo começar a acumular, não existir mecanismos que dê conta para a eliminação desses lixos voltarão à célula, e se a célula pudesse ficar com lixo, ela não jogaria fora. E isso prejudica o funcionamento, pode até bloquear a produção de mais lixo, mas a produção de lixo foi consequência do metabolismo dela para se manter íntegra, funcionante. Bloquear, né, pela lei de reação das massas, se começar a acumular aquilo, pode bloquear e levar à heterostase, aí estabelece a doença, e essa doença, dependendo da intensidade da evolução, pode evoluir para o outro. Então não é legal. Então a fisiologia estuda os mecanismos homeostáticos que garante que a gente não vai ter nem nutriente, nem além, nem aquele, nem que vai acumular lixo. Perfeito. Mas também alguns lixos não podem estar totalmente zerados. Ué, como assim? Sim, alguns não tem problema de estar totalmente zerados, mas outros não. Por exemplo, CO2. O CO2 nos líquidos corporais está na forma livre, está ligado à proteína sob a forma de carbaminho ligações e está ligado à água formando ácido carbônico, H2CO3. Então, se você começar a eliminar muito CO2, além da conta, gerar o CO2 ou ficar muito próximo, a gente vai diminuir tudo. O CO2 livre, ligado a carbaminho ligações, e o ácido carbônico. E o ácido carbônico, se ficar desnecessariamente muito baixo, vai começar a alcalinizar o meio, né? Porque o meio mantém um dado pH pelo equilíbrio de bases e ácidos. Você começa a eliminar muito mais ácidos do que deveria, seja ele qual for, você começa a ter um predomínio das bases e o pH vai começar a ficar alcalino. Isso pode comprometer o funcionamento de determinadas células. Se isso for mantido, gera heterostase. A heterostase estabelece a doença que pode levar até a morte. Então, estamos vendo que algumas escórias também têm uma função e que não devem ser totalmente eliminadas. Então, recapitulando, a fisiologia é o estudo dos mecanismos que mantêm o meio interno em homeostase, ou seja, nem em excesso de nutrientes, nem em falta, nem em excesso de escória e nem, quando necessário, em redução. Então, dentro de uma variação, as escórias e os nutrientes devem ser mantidos. E por que precisa toda essa sofisticação? Porque isso, na realidade, quer dizer, esses mecanismos, é uma integração orquestrada de diversos sistemas e aparelhos. Perfeito! Mas por que precisa disso a todo momento? Porque a todo momento a gente sofre agressões. Agressões de radiação, agressões emocionais, agressões de toxinas de diversas naturezas, de micro-organismos, de coisas às vezes até que a gente consome, de luminosidade. Então, a gente está sempre de temperaturas, está sempre agredindo e está sempre os nutrientes e as escórias, algumas mais, outras menos, em algumas ocasiões algumas em predomínio, outras, sempre tendendo ao desequilíbrio. Se deixasse, a gente estava sempre desequilibrado e a doença sempre vigoraria. Por que a gente batalha isso? Porque a gente está sempre brigando contra a doença. E aí, porque a gente está sempre brigando para estar na heterostase, volta para a homeostasia. Está na heterostase, está ficando e evoluindo para a possibilidade de heterostase manter a homeostasia. Então é fundamental, por isso que a fisiologia ela está presente em todos os cursos da área de saúde, em todos os níveis. Não dá para você fazer promoção de saúde, prevenção de saúde, intervir em doenças para trazer a cura ou fazer medidas paliativas sem entender esses mecanismos homeostáticos. Porque ou a gente está promovendo para que eles se mantenham bem, ou está afastando situações que possam exigir deles, ou a gente está intensificando eles, tentando corrigir quando eles estão falhos, ou a gente está dentro de uma coisa desequilibrada, tentando minimizar os efeitos. Então a gente sempre vai estar intervindo em níveis distintos e de formas distintas na fisiologia. Então não dá para nenhum curso técnico de enfermagem ou de qualquer outro curso, ou a nível superior, ou a nível tecnológico, até os níveis elementares, de se não conhecer
a fisiologia. E não dá só para conhecer a sua fisiologia. Aí eu sou técnico em higiene bucal, então eu quero saber os mecanismos homeostáticos que dependem da boca. Perfeito, vai ter que saber, o que trabalha ali vai ter que ter uma expertise naquilo. Mas só que a boca, funcionando bem ou funcionando mal, ela vai interferir em outros mecanismos. Assim como todos os outros mecanismos, pode, numa boca saudável, fazer com que ela não funcione muito bem. Então, a gente vai, se é o técnico de higiene bucal, vai ter que entender muito da boca, com certeza, mas também terá que entender dos outros que a boca reflete nos demais, os demais na boca. Assim como o cirurgião dentista, ele é cirurgião dentista, mas ele vai ter que ter uma ideia geral dos mecanismos, porque as atitudes dele e a própria objeto de estudo, de cuidados dele, que é a cavidade bucal, vão fazer essa interferência. Então tem que ver tudo. Agora imagina um técnico de enfermagem, que vai atuar em todos os setores. O médico vai atuar em todos, o enfermeiro, né? Então, aí é o aprofundamento da fisiologia, é fundamental. Então, a fisiologia é uma ciência fundamental em qualquer curso da área de saúde, seja técnico ou não, seja ultra especializado ou mais geral. A gente precisa entender, e é isso, por isso que eu disse que a gente não vai fazer os aprofundamentos que faríamos no curso superior, mas também não vai ser simplório, porque vocês não merecem isso, os profissionais que vão trabalhar com vocês não merecem isso, e a clientela de vocês, os pacientes, os responsáveis pelos pacientes, também não merecem isso, né? Então, vamos aqui dar o aprofundamento que é necessário. A fisiologia dos cursos técnicos de saúde, ela é dada junto com a anatomia, né? Mas a gente já explicou da anatomia, quem já acompanhou a anatomia, questões didáticas a gente separa, porque a anatomia, o foco é a estrutura, enquanto a fisiologia é a orquestração do funcionamento, para manter a homeostase. E antes da gente fechar de vez a interrogação desse rapazinho aí, ainda tem mais uma interrogação. Por que chama de meio interno? A gente vai ter que ir lá onde fazer uma volta, uma terapia de vidas passadas, e ir lá para onde as ciências naturais acreditam que surgiu a vida, que foi no mar primitivo, o ser unicelular, no mar primitivo, que tem os mesmos problemas dos seres mais sofisticados. Todos os seres mais antigos, os mais novos, mais complexos, menos complexos, continuam tendo que resolver as mesmas questões. Se reproduzir, que aí é da biologia molecular, vamos entrar agora no mérito disso, e produzir energia para se manter íntegro e funcionante. E sempre recebe nutrientes e joga fora. Lá no mar primitivo, os seres unicelulares pegavam nutrientes da onde? No meio externo do mar primitivo. E jogavam as suas escórias, o seu lixo para onde? Para o meio externo, o mar primitivo. Bem, muitos seres não são mais unicelulares, muitos seres não estão no mar. No nosso caso, nós não estamos no mar, eventualmente podemos ir no mar, mas não vivemos no mar. E nós não somos unicelulares, mas as nossas células presentes nos nossos tecidos, que estão nos nossos órgãos, continuam tendo a mesma problemática. Então, a gente continua precisando dos nutrientes e jogar fora as escórias. Bem, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, então, já que não tem mais o mar primitivo e as células não trocam direto com o meio ambiente, nós trouxemos esse mar primitivo para o interior do nosso corpo, que é representado alegoricamente pelo líquido extracelular, que é o intersticial e o intravascular. É ele que a gente tem que manter em equilíbrio, tal como teria que ter um equilíbrio do meio ambiente lá, do mar primitivo, para aquelas células terem chegado até nós, de nutrientes e escórias, é esse que tem que ser mantido, e os mecanismos estudados pela fisiologia mantêm isso. Aí por isso que Claude Bernard Holmes, um dos pais da fisiologia, que é uma ciência de vários pais, em analogia ao meio externo, ele chamou esse líquido extracelular de meio interno. E geralmente todos os livros de fisiologia começam com essa designação de meio interno, que no futuro a gente vai passar a chamar de extracelular. Então a homeostasia, por isso que a homeostasia é um equilíbrio do meio interno, então agora estão entendendo. Aí até para as pessoas mais esotéricas, né? Momento de descontração.
O mar primitivo não existe mais, mas a composição básica do mar primitivo, em termos eletrolíticos, iônicos, é a composição básica do líquido extracelular do meio interno. Olha, até isso parece que deu uma imitada aí. Beleza, pessoal? Então agora, eu acho que essas interrogações todas tenderam a desaparecer. Nós já entendemos que a fisiologia estuda os mecanismos de manutenção do equilíbrio do meio interno, ou seja, o estudo dos equilíbrios homeostáticos. E mantendo assim os nutrientes e as escórias dentro de uma faixa de segurança, nem além nem aquém, que permita o bom funcionamento da célula, não advindo assim a heterostasia e se mantendo a homeostase, e com isso não gerando as doenças que podem levar a cabo a vida do cidadão. Bem, visto essas definições, vamos agora situar, contextualizar a fisiologia. A fisiologia faz parte das ciências biológicas, mais precisamente das ciências fisiológicas. Como a morfologia estuda a estrutura, as ciências fisiológicas estudam como as estruturas funcionam. Então nós temos a biofísica, a bioquímica, a biologia molecular, a fisiologia, que já discutimos o que é, e a farmacologia. A biofísica, ela estuda os fenômenos físicos que o organismo, que as estruturas orgânicas utilizam nos processos fisiológicos. Então, ótica, mecânica, ondulações, que são usadas em particular só num dado órgão ou de maneira mais ampla estudada pela biofísica. É claro que eles dão exemplificações fisiológicas para tornar a coisa mais atraente, mas ele que é a base, é um pré-requisito da fisiologia. A bioquímica faz a mesma coisa, só que ela é voltada para as reações químicas que nossas células produzem, para produzir energia, para produzir estruturas, até para se reproduzir. Então, as reações químicas específicas, o estudo da química, faz uma revisão da química contextualizada para os processos fisiológicos. Então, ela também é um pré-requisito da fisiologia. A biologia molecular, que quem nos acompanhou lá na anatomia, a gente já citou ela na citologia, mas na realidade ela explica como as células isoladamente funcionam, quais são os funcionamentos, qual o mecanismo funcional, né, da mitocôndria, da membrana, né, para você entendendo o seu quintal, entender o mundo inteiro. Entendendo como uma célula funciona, depois a gente vai entender como o conjunto delas podem ser acionados para ajudar os mecanismos fisiológicos, é um pré-requisito. Além disso, a biologia molecular também se dá conta da parte de reprodutiva, né? E também, quando a gente for estudar a fisiologia da reprodução, a gente vai precisar dessa biologia molecular. Então a gente já percebeu que essas três disciplinas, três áreas do conhecimento das ciências fisiológicas, elas são pré-requisitos para a fisiologia. E a farmacologia, ela não é pré-requisito da fisiologia, a fisiologia é pré-requisito dela. A gente pode compreender, dominar a fisiologia e não compreender nada de farmacologia, mas compreender farmacologia sem fisiologia não dá. Qualquer medicamento, ele para produzir os seus efeitos desejados, para ter suas indicações, não importa se é na prevenção, na cura ou no efeito paliativo, e até produzindo seus efeitos tóxicos, indesejáveis, adversos, colaterais, ele atua em mecanismos homeostáticos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, para a gente entender como ele está atuando, por que a gente prescreve o A e não o B na situação X ou Z e não na W e K, a gente precisa ter, além do entendimento da patologia, mas fundamentalmente da fisiologia. Exemplo, eu tenho um paciente hipertenso que eu vou usar medicamentos que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona para trazer a pressão arterial de volta. Para me entender como é que esses mecanismos de ação do medicamento conseguirão, no sistema renina-angiotensina, trazer a pressão de volta, eu vou ter que entender, na realidade, a fisiologia da regulação da pressão arterial, notadamente a que utiliza o rim, mais especificamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, eu posso só saber disso e não entender nada dos medicamentos, dos grupos farmacológicos que atuam nesse sistema? Posso. Agora, para entender os grupos farmacológicos que atuam nesse sistema, eu preciso minimamente saber como é esse sistema. Senão eu faço apenas um processo de memorização
E a memorização é importante para o aprendizado, mas ela não é um aprendizado, ela é uma das etapas. As suas pernas são importantes para o seu equilíbrio, para a sua locomoção, para as suas funções. Elas fazem parte de você, mas ela não resume você, né? Então, a mesma coisa aqui, né? A gente pode... a memorização é importante no processo de aprendizagem, senão a gente vai ter que aprender tudo, sempre tudo, a mesma coisa várias vezes, porém, ela não é o processo de aprendizagem. Então, para a gente introjetar, inclusive não esquecer mais, a gente tem que entender. E para entender, fatalmente, a gente precisa conhecer a fisiologia. Bem, tirando a fisiologia, que dos cursos técnicos, não só de enfermagem como os outros, estão acoplados à anatomia, a biofísica, a bioquímica e a biologia molecular, de uma maneira, faz parte, em geral, faz parte dos cursos da área de saúde tecnológicos superiores, mas não do curso técnico, e a farmacologia, as noções de farmacologia, em alguns poucos cursos técnicos de farmácia, alguns poucos cursos, como técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem geralmente é associado à matemática, porque você utiliza muito matemática para a administração de medicamentos, são associados a noções de matemática. Enfim, então o que nós vamos fazer? Tal como na anatomia, foi lá nos vídeos aulas de anatomia, e a gente vai discutir alguns pré-requisitos. Só um detalhe. Também, se for metodologias ativas, a apresentação disso é de um outro formato. Estou falando de metodologias tradicionais do ensino superior. Mas vamos voltar aqui. Então, tal como na anatomia, que a gente não tem uma série de disciplinas, mas que eventualmente elas vão aparecer em algum momento que se fizerem necessário para entender processos anatômicos, ou para dar base a outras disciplinas, ou até porque aquele ponto ali, não precisa conhecer aquela disciplina toda, mas aquele ponto vai ser importante para você no futuro, nos estágios da sua vida profissional. A mesma coisa aqui. Todas as vezes que a gente precisar de conhecer um pouco da física para entender alguns processos, nós falaremos de alguns aspectos da biofísica. A bioquímica, ela vai aparecer aqui, não só aqui, como em outras disciplinas, como nutrição e dietética, muitas das vezes, para entender determinadas coisas que estão no campo da memorização, puxaremos alguma coisa da bioquímica. E a biologia molecular também, né? Como estudar a citologia, não faz parte de uma disciplina, mas é importante na anatomia conhecermos o que é uma célula, com essas estruturas básicas, minimamente. E o funcionamento delas também. Então, a biologia molecular, quando falar alguma coisa de reprodução, nós falaremos de conceito. Mas a fisiologia é que é o nosso foco. E é um foco que a gente, mais uma vez, não vamos aprofundar demais, mas também não seremos simplórios, seremos na medida exata. O pessoal que tem vai ter aula de farmacologia em outro período, em outro momento. A gente, mesmo assim, vamos fazer alguns bizus, vamos fazer algumas conexões com a farmacologia. É importante saber isso, importante a farmacologia. Aí serve para aqueles que não vão ter farmacologia no seu curso, para ter uma ideia, acho que ali entra, ter uma ideia geral, e para aqueles que vão ter, como é o caso do técnico de enfermagem, a gente já vai fazer algumas situadas, mas o nosso enfoque é da fisiologia. Bem, a fisiologia, o estudo da fisiologia, ela pode ser agrupada em fisiologia básica ou geral, que a gente estuda os mecanismos homeostáticos, mas não ligados a sistemas e aparelhos. Que são noções básicas que são até utilizadas pelos sistemas e aparelhos ou pelas células, diversas células, mas ainda são temas gerais. Por isso que ela é básico geral. Eu procuro usar o termo geral porque tem muitos textos de fisiologia básica que, na realidade, eles estão se referindo a serem textos mais simples, de não serem tratados. Então, o pessoal pode buscar. É claro que os capítulos iniciais serão do básico, propriamente dito, mas ele também vai tratar outras questões. Então, eu prefiro chamar de geral, mas ela é também chamada de básica. Então, aqui seria a bioeletrogênese, transmissão sináptica, contração muscular, metabolismo, equilíbrio ácido básico. Então, isso é tudo da geral. Compartimento de líquidos orgânicos. Bem, alguma coisa da biologia molecular, né? Assim, funcionamento celular, fisiologia celular, é do básico. Agora, dos sistemas e aparelhos, ou a maioria se chama só sistemas, mas é dos sistemas e aparelhos, a gente vai isolar os mecanismos
os aparelhos e sistemas, e apesar de ser tudo integrado, a gente vai dar um enfoque só deles. Exemplo, cardiovascular. A gente vai ter um enfoque só da cardiovascular. É claro que volta e meia a gente vai fazendo pontes, mas o enfoque, o olhar, a amplitude, o aprofundamento cardiovascular. Ou então, do aparelho digestivo. Então, é claro que várias coisas vão influenciar no funcionamento, ele está integrado, ele não é isolado, mas nós vamos dar um olhar no aparelho digestivo. Como no curso técnicos de saúde é conectado à anatomia, nesse momento, né, para quem acompanhar nossas videoaulas, nós vamos falar, por exemplo, aparelho urinário. Então a gente vai fazer uma revisão das estruturas, né, descritiva e eventualmente topográfica do aparelho urinário e vamos jogar aqui. Mas qual é a diferença de sistemas e aparelhos? Sistema é um órgão, uma estrutura constituída de um grupamento só. Então vamos lá. Sistema circulatório, está correto. São os vasos sanguíneos. É um sistema circulatório, é só vaso sanguíneo. Sistema cartilaginoso, é só as estruturas cartilaginosas. Sistema adiposo, só se refere a tecido adiposo. Agora, aparelho circulatório. Aí você pega o sistema circulatório, que são os vasos sanguíneos, e coloca o coração. Aí já virou um aparelho. Aparelho digestivo é quando você pega o tubo digestivo, mas também as glândulas anexas. Só o tubo digestivo seria sistema digestivo, mas como tem as glândulas anexas, é o aparelho digestivo. Se fosse só um rim, seria sistema renal, mas como é aparelho urinário, tem ureter, ureta, bexiga, então é o aparelho. Então o aparelho é o conjunto de órgãos relacionados para fazer uma dada função que vai ser importante em todo da regulação da homeostasia. Que a pé da letra, todos estão relacionados com todos. Tá? E o sistema não, é só um órgão, um tecido. O tecido cartilaginoso é um sistema cartilaginoso. Agora, quando ele está ligado a músculo esquelético, a articulações, ao esqueleto, aí ele faz parte do aparelho locomotor. Então, existe aí um momento da fisiologia dos sistemas e aparelhos. A fisiologia integrada, existe até alguns textos, alguns livros de fisiologia integrada, aí nós temos um grande tratado, que faz grandes aprofundamentos, os livros de fisiologia básica, né, que ele tem um aprofundamento mais superficial, e aí não confundir com básica aqui de fisiologia geral, que ele tem a geral bastante de sistemas. Nós temos os manuais, que aí é bem bizu, bem quase que o mapa mental, um pouco mais do que o mapa mental, bem enxuto. E nós temos os livros de fisiologia integrada que não trabalha com a dinâmica, que trabalha os manuais, os livros básicos e os tratados de fisiologia. Ele funciona integrando os diversos aparelhos. Então, a gente coloca uma situação, regulação da pressão arterial. Então, ele coloca o ponto do aparelho cardiovascular, do sistema nervoso, do aparelho respiratório. Então, ele coloca da pressão arterial, como que os aparelhos funcionam harmonicamente, quais os pontos, enfocando os pontos de união da ação conjunta dos diversos aparelhos e sistemas para manter o equilíbrio. Então, dessa maneira, é muito usado nos níveis superiores, no curso superiores, que trabalham com metodologias ativas, né? Mas mesmo dos cursos superiores que trabalham de forma tradicional com as disciplinas, ele é mais usado, assim como nos cursos técnicos, para fazer uma revisão, para quando a pessoa vai fazer algum trabalho específico e quer ver a visão fisiológica daquele trabalho, por exemplo, fazer um trabalho sobre distúrbios respiratórios, então quer ver como é que, além de ver a parte fisiopatológica, que a fisiopatologia é o mecanismo das doenças, não? Aí é das ciências patológicas. As ciências patológicas têm a anatomia patológica, é como as doenças deformam as estruturas anatômicas, tem a fisiopatologia, que é os mecanismos de doença, né? Assim, uma vez doente, como é que a pessoa se mantém viva mantendo a doença? Então, esse seriam mecanismos paliativos para manter vivo, ou
para a pessoa viver daquela maneira, ou então até para tentar ver se alguém ajuda para recuperar. Então isso é a fisiopatologia, né? E a etiopatogenia é o mecanismo em que o agente causal produziu a doença. Então, etiopatogenia é como o agente causal da doença, seja um agente infeccioso ou não, desencadeia o desequilíbrio da homeostasia. Esse é a etiopatogenia. O agente etiológico ou a etiologia é a causa, e a etiopatogenia como ele gera o desequilíbrio. Uma vez gerado o desequilíbrio, quais são as alterações anatômicas que esse desequilíbrio gerou? Aí é a anatomia patológica. E como que esse desequilíbrio faz você conseguir viver naquele... Quais são os mecanismos que foram desencadeados pelo agente que produziu o desequilíbrio? A etiopatogenia é o mecanismo que produz o desequilíbrio. E uma vez desequilibrado, como é que você vive naquele desequilíbrio? Como é que aquele desequilíbrio se mantém? Os mecanismos aí é a fisiopatologia. Só que o agente etiológico, a anatomia patológica, a etiopatogenia, a fisiopatologia é da fisiologia, das ciências patológicas, não é das ciências morfológicas nem humanas. Mas, eventualmente, na anatomia, para ilustrar, podemos citar alguma coisa de anatomopatologia, e a fisiologia humana também, alguma coisa de fisiopatologia, etiopatogenia, né? Mas não é o nosso foco. E a integrada, geralmente, da integrada, você quer saber, frente a um agente etiológico que pode produzir uma etiopatogenia, que vai gerar danos anatômicos ou não e funcionais, como é que o organismo faz para não deixar desequilibrar? Não é para manter um desequilíbrio, que é a fisiopatologia, não. Para desequilibrar, para não desequilibrar, para manter não desequilibrado, aí os vários pontos é visto na integrada. Então aqui eu não aconselho pegar livros de integrada logo de cara. É bom quando você já tem um conhecimento sólido de vários sistemas e aparelhos e vai estudar uma dada situação, aí você pode pegar a integrada, porque você vai ter aquela visão geral. Agora, para começo, não é muito legal, creio eu. E por fim, são os tópicos especiais, que são aquelas situações que a gente usa, que muitos até podem confundir com a integrada, mas são situações pontuais do nosso organismo. Por exemplo, processo do envelhecimento saudável. Como é que os mecanismos homeostáticos dos sistemas e aparelhos, enfim, eles se adaptam a essa nova realidade? Como é que é na infância? Como é que é no período em que o indivíduo está crescendo? Como é que isso impacta no crescimento? E como essa faixa do crescimento afeta, faz adaptações homeostáticas, os mecanismos homeostáticos. Na gestação, lá na vida intrauterina, fisiologia fetal. Ou então, por exemplo, a gente pode estudar a boca dentro do tubo digestivo, dentro do aparelho digestivo, a boca bem viva. Mas, por exemplo, se a gente, por alguma questão, a gente precisa aprofundar as questões da fisiologia da boca, ali entra vários elementos, né? Aí ali faz uma integrada. A parte endócrina, nervosa, digestiva propriamente dita, imunológica, e aí isso, a fisiologia oral é um tópico especial. Então, tópicos especiais é quando a gente trabalha os mecanismos homeostáticos numa ótica fisiológica diferenciada, porque a gente está fazendo uma integrada no dado setor, e não por um dado motivo. A integrada é a integração dos mecanismos por um motivo, regular a pressão arterial. Aqui no tópico, a integrada tem um outro viés. Naquele setor, o que a gente tem, por exemplo, no aparelho reprodutor, muitas das vezes é trabalhado no sistema endócrino. Quando a gente separa a reprodução e amplia para a gravidez, fisiologia fetal, na realidade é um tópico especial, que está trazendo os diversos mecanismos para aquela estrutura, e não para a manutenção da homeostasia. É claro que aquilo vai referir à manutenção da homeostasia. Então, em resumo, básico ou geral é o estudo dos mecanismos gerais usados nos mecanismos homeostáticos. Fisiologia dos sistemas, o aparelho estuda como os aparelhos e sistemas isoladamente participam dos mecanismos homeostáticos. A integrada, frente a uma situação que precisa de uma resposta homeostática, como os diversos aparelhos e sistemas se harmonizam para responder. E os tópicos especiais é como a fisiologia é adaptada, como os mecanismos homeostáticos são adaptados em situações fisiológicas
especiais, né? Diferenciada do modelo que é o adulto jovem do sexo masculino, que é o modelo geralmente usado aí pela ciência. Bem, pessoal, a gente já encerrou aqui, então hoje você já definiu com exatidão, com clareza o que é fisiologia. Já vimos as suas subdivisões, seus contextos, e pegando isso tudo, eu vou ficar satisfeitíssimo se você concluir a importância da fisiologia nos seus estudos da área técnica de saúde e no seu futuro profissional. Se você concluiu, conseguiu fazer essas pontes, você aproveitou e transformou em competência as habilidades e estratégias aqui trabalhadas. Mas isso é só o começo. Vou convidar você agora, ainda dentro da fisiologia geral, o capítulo de homeostasia, em que vamos dividir em duas partes. Então vamos agora trabalhar a homeostasia, não é um motivo da existência da fisiologia e do estudo da fisiologia? Então na próxima videoaula, homeostasia, estaremos aqui com vocês. Até lá!